Olá, sejam mais uma vez bem-vindos a um dos meus vídeos. Espero que estejam todos bem dispostos, com saúde e com a graça de Deus. Quero desde já agradecer a todos os novos inscritos e também a todos pelo apoio que me têm dado ao longo deste tempo. Nunca é demais agradecer. Pois bem, o assunto deste vídeo hoje vai ser as coletas e as viagens. As viagens pagas através das coletas. Pois bem, como sabem, no princípio do ano, em abril, houve a reunião geral de ensinamentos no Brasil, na Igreja do Brás, onde foi uma grande comitiva de irmãos de todo o ministério do mundo, anciãos e diáconos, aqueles que foram convocados e em que as viagens foram pagas pela congregação. Reunião essa que nada de novo trouxe, não houve nenhum conhecimento além do que já é habitual ser falado nas reuniões. Ouvir ao disco e toca ao mesmo. Nada acrescenta, nada evolui, antes pelo contrário. Talvez seja para se conviverem uns com os outros e conhecerem os novos rostos do ministério e para dar a indicação dos novos obreiros da Santa Graça Cinza, que é a congregação cristã. Mas tenhamos em conta de que não é só esta reunião que acontece, não é só esta viagem que acontece neste ano. Ao longo do ano há várias viagens. E ao constatar que no mês de junho o presidente Cláudio Marsola, o David Trevisan, o Hélio Bianco, o diácono Nadir e o Elis Pedroso e mais alguém viajaram até a Itália para, sabe-se lá para quê? Tratar de um assunto. Assunto esse que se relacionava com o cooperador de quarto de Altino, em que este cooperador não cedeu à forma psicológica que estes líderes exercem sobre as pessoas. Não se deixou intimidar e preferiu entregar o seu ministério, porque não é cobarde e enfrenta as pessoas conforme, e este caso, estes líderes, conforme eles têm que ser enfrentados, sem qualquer receio nem medo. Mas também quero referir que esta viagem à Itália foi um pouco conturbada, porque caíram no ridículo perante a Irmandade, o ancião Cláudio Marsola, que não estava a gostar que o ancião David Trevisan estivesse a ocupar a maior parte do tempo a testemunhar. E que em pleno culto pergunta quando é que ele termina para ele também ter o tempo da antena dele. Que ridículo. A Irmandade ficou escandalizada. E também ficou escandalizada quando teve conhecimento de que estava a haver alterações na tal doutrina que eles impuseram durante tantos anos, e que agora tudo estava a ser livre para fazer o que quisessem e bem entendesse. A Irmandade ficou estupefacta. É verdade, a Irmandade ficou estupefacta. E estes líderes do Brás, em conjunto com o ancião Doménico, decidiram viajar até Malta. É verdade, até Malta, lá em Itália, sem conhecimento dos anciãos mais velhos. Mas porquê? O que é que se passava? Claro está que o ancião Doménico fez um jantar onde recebeu estes líderes. Nós sabemos deste jantar porque a filha do ancião Doménico colocou no Instagram, portanto, a mesa farta que estava para estes líderes, anciãos, presidentes do Brás. Será que já nessa altura, senhor ancião Doménico, já estava a querer comprar o voto para que os seus filhos fosse um para diácono e outro para ancião? Com comida e bebida, conseguiu obter o voto favorável para isso? Conseguiu subornar com comida e bebida?
porque se não foi isso, por que razão não convidou os outros anciães do ministério mais velhos de Itália para confraternizar com o ministério do Brás? E por que não convidou a Irmandade mais humilde para estarem numa mesa farta? Pois é. O irmão Domênico, o ancião, esqueceu-se das suas raízes, foi? Tem vergonha das suas raízes? E estes anciães líderes aceitam de que os comprem com glutonices. Comprem espiritualmente, não é? Com coisas materiais, eles são comprados. Porque é muito estranho que depois tivessem sido eles, os do Brás, a determinar que quem ia para ancião e para diácono eram os filhos do ancião Domênico, visto que os anciãos mais velhos de Itália não iriam colocar ninguém para o ministério de ancião e diácono. Assim é difícil competir, não é? Se é que há competição, porque há competição, mas assim é difícil competir a um jogo desigual e desonesto. A verdade é que tanto o ancião Domênico como o Cláudio Marsola, eles sabem que o povo de Itália não gostam deles. Então tiveram que eleger alguém que os representasse em Itália. E quem era? Claro, o ancião Domênico. Não é verdade? Porque se já ninguém gosta destes senhores anciães, Cláudio Marsola e Hélio Bianco, e aqui eu vou contar um segredo. Em Portugal também ninguém gosta do Cláudio Marsola. Por isso é que ele não tem vindo aqui ultimamente. Diz que foi o Covid que o apanha. Coitado do Covid. Coitado do Covid. Mas claro está que o ancião de Roma, o ancião Domênico, ficou feliz pelo negócio do terreno de Roma, que foi um engenheiro ateu que conseguiu foi um engenheiro ateu das redondezas de Nápoles, não é? De Nápoles, que arrumou um bom negócio, porque até mesmo foi isso que o ancião Domênico testemunhou em Água Rasa, não é? Pronto, movimento de Deus. De Deus, movimento de Deus. Mas por que razão é que o senhor ancião Domênico, o senhor que fez o convite e colocou uma mesa farta perante os líderes do Brás, Cláudio Marsola, Hélio Bianco, David Trevisan, o Nabir, que até lhe mostrou a sua garrafeira fenomenal, e apresentou uma mesa extraordinária? Por que não convidou os anciãos mais velhos? Por que não convidou a Irmandade mais simples, mais humilde, para estar de perto com esses anciãos que são conhecidos no púlpito e que eles colocam uma distância de não querer contactar com a Irmandade mais humilde? Porque é assim que funciona. Por que não convidou? Onde teve uma mesa com bons vinhos, boa comida, bons queijos, boas carnes. Nada contra. Mas poderia distribuir todo esse bem-estar por outras pessoas. É ou não é? Em agosto houve outras viagens para outros lugares. Em outubro, em setembro, aliás, houve nova reunião no Brás, lá no Brasil. Em outubro, vieram novamente para Portugal. Só que desta vez o ancião Cláudio Marsola não pôde, ficou retido no aeroporto, porque estava com o Covid. Coitado do Covid. Eu tenho imensa pena do Covid. É um mártir este Covid. Mas vieram para Portugal para que os documentos da fake fossem assinados, mas não foram assinados. Desiludidos com a situação, foram para a Itália. Mais uma vez Itália. E aí sim, foi levantado os filhos do ancião
Baco, ancião Doménico, não é? Mais conhecido pelo ancião Baco, porque é o ancião dos vinhos, que tem a empresa de vinhos. Está no Instagram. Eu não estou a levantar nenhuma calúnia. Está no Instagram lá a firma dos vinhos do ancião Doménico. Para mim é ancião Baco, ou Deus do vinho. Mas foi para tratar de quê? De que assuntos? Para fazer mais visitas? Mas estava amando com certeza do ancião Cláudio Marsola. Sem dúvida. Mas a questão está que, quando trouxeram os documentos para os anciãos mais velhos assinar, claro está que eles recusaram e disseram que não assinavam e que se tivessem que se separar, iriam separar. Mas o Hélio Bianco, em conjunto com os outros e com o Doménico, já tinham a estratégia toda montada. Os anciãos que não assinassem iriam ser colocados de parte, como foi o caso com o irmão Santini. Ele não assinou, não concordou, não compactuou com toda esta façanha, com esta farsa, e foi colocado de parte, da parte da administração. Quem tomou parte e está a ter a liderança é o ancião Doménico. Mas os outros anciãos ficaram temerosos, porque lhes foi dito que mesmo que eles não assinassem, iriam colocar outros no seu lugar e que já tinham nomes para ocupar aqueles lugares, porque de qualquer forma o documento iria ser assinado. E assim foi a forma de fazer chantagem, é a palavra, fazer chantagem com estes anciãos, que preferiram manter o seu cargo a ter a hombridade e a honestidade e a coragem de enfrentar e dizer não a estes líderes do Brás. Assim preferem manter uma aparência de que são obedientes e que não vão desobedecer ao homem, mas que desobedecem a Deus. E são para isto que são feitas estas viagens, não é? Entretanto, viajaram para a Alemanha, e houve aqui um interregno que não se sabe se foram até Luxemburgo, se foram até França, Bélgica, não se sabe, porque há coisas que eles fazem assim muito no oculto. Mas tantas viagens para quê? E o mais engraçado é que o Hélio Bianco, o Doménico e o Elias Pedroso foram fazer ordenação do ancião na Alemanha, o Ismael, o irmão Ismael, o ancião, foram fazer a ordenação. Mas a Portugal, eles não vieram fazer nenhuma apresentação da ordenação. É muito estranho, por que razão é que não fizeram? Mas é para intimidar, com certeza, estes mais novos irmãos que têm ministério, seja de anciãos e seja de diáconos. É muito triste que assim comece a funcionar a tal dita obra de Deus, que dizem que é obra de Deus, mas que é a obra da congregação destes líderes religiosos. E depois, finalmente, em novembro, há a viagem para o Dubai, e do Dubai para o Japão. E do Japão novamente para o Dubai, e do Dubai para o Brasil. No Dubai são poucas as almas, e as almas que são brasileiras. As almas podem assistir os cultos online. Até mesmo para estas almas é preciso alugar uma sala para terem os cultos presenciais. Gastar dinheiro com irmãos que não são naturais do Dubai é um bocado estranho, quando podem ter acesso à internet e através dos cultos online, têm de várias nações, terem acesso aos cultos. Muito estranho irem para o Dubai e gastar dinheiro. Dinheiro que faz falta para atender os mais carenciados. E para o Japão, foram também ordenar irmãos de ministério. Levantar irmãos e ordenar. Foram
espiar como é que estava a Santa Cinza, a Santa Congregação no Japão. Perante as notícias que têm vindo a ser divulgadas de que a congregação tem vindo a diminuir e que isso é um facto em todo o mundo, não só no Japão, mas em todo o mundo. Mas eles quiseram saber onde estava o problema. E com certeza quiseram eliminar as pessoas que estão a falar a verdade e colocar as coisas da maneira como eles querem. Como eles querem e não como Deus quer. Essa é a verdade. Mas isto é tudo muito estranho, porque se são viagens que são realizadas para servir a Deus, com certeza foram viagens que foram pagas pelas coletas que a Irmandade dá. Mas então, é preciso todo este movimento de viagens para ir levantar irmãos, para ir ordenar irmãos nos seus ministérios? Não há nos próprios países irmãos que tenham capacidade de o fazer? Porque em Portugal não veio ninguém de fora para levantar os irmãos que foram levantados para o ministério. Com isto eu quero dizer qual é a diferença de não virem em Portugal fazer a ordenação de anciães e diácono. E nos outros países mais distantes, vão para ordenar, para levantar, gastar o dinheiro do povo, gastar bastante dinheiro do povo, porque só nestas viagens que eu vou aqui referir, foi gasto bastante dinheiro. Destas viagens que eu falei, que nós temos conhecimento e que é colocado nas redes sociais, 1.500.000 reais foram gastos nestas viagens. O cartão corporativo é para gastos mais básicos, não paga viagens. Os 30.000 reais não paga as viagens. Agora, 1.500.000 reais, que convertidos em euros são cerca de 270.000 euros, é muito dinheiro. Com 270.000 euros, quantas famílias são saciadas, são atendidas para que tenham uma vida mais confortável? Construir para quê? Há igrejas praticamente vazias. Há igrejas que retiraram os dias de culto, diminuíram os dias de culto, porque não há irmandade suficiente. Porque a irmandade que é uma irmandade idosa. Há poucos jovens. Esta é a realidade que querem esconder. Esta é a realidade. Querem construir para quê? Para ajudar empresas de irmãos que têm de construção? Querem viajar porque há uma empresa que está ligada ao Brás e querem ajudar essa empresa? O que é que ganham com isso? Qual é a parte que vocês ganham? Ai não, nós vamos viajar é para servir a Deus. E é preciso viajar em executiva? Para servir a Deus não é em executiva que se vai, é no mais simples. Porque até mesmo nos transportes que vocês querem, quando estão nos países fora da vossa casa, vocês só querem andar de carro Mercedes e com ar-condicionado. Porque se não tiver ar-condicionado, vocês nem querem andar no carro. Se recusam. Aconteceu aqui em Portugal. Aconteceu aqui em Portugal. Mas 1.500.000 reais é muito dinheiro. 270.000 euros. É muito dinheiro. É brincar com o pobre. Aqui em Portugal, na cidade do Porto, eu vou só referir duas igrejas, que é a Igreja de São Roque, que é chamada a Igreja dos Ricos. Eles lá saberão porquê. Em que a coleta foi de 6.200 euros. 2.200 euros foi para a coleta europeia. Na Igreja do Bom Jardim foi perto de 3.000 euros a coleta total. 585,25 euros foi para a coleta europeia.
Entre a coleta de São Roque e a coleta do Bom Jardim e uma outra coleta de uma outra igreja, onde são cerca de 40 almas que existem e são pessoas, a maior parte são pessoas idosas, que é perto daqui da cidade do Porto, em Gaia. Só a coleta europeia rendeu 800 euros. Este dinheiro, cerca de 10.000 euros, em reais são cerca de 57.000 reais. O que me admira é que o Ministério de Portugal, ao saber disto tudo, porque tem conhecimento destas viagens, do dinheiro que se gasta, e permite que sejam pedidas coletas europeias. Para quê? Para construção? Conforme está a ser divulgado que é para construir uma igreja no Luxemburgo? Estamos a brincar com os sentimentos da Irmandade. Ou estão a brincar com os sentimentos da Irmandade. Estamos a atravessar uma crise económica. Estamos numa recessão económica. Estamos com 2 países em guerra e que estão a prejudicar o resto do mundo com essa guerra. E andam estes meninos bonitos a passear em executiva, a beber o seu champanhe e a dizer que Deus realizou o seu sonho, porque andam a passear no Japão por vários sítios que nunca tinham viajado e brincam com o pobre, o mais humilde. E o mais grave é que é um diácono, o diácono Elias Pedroso e a sua esposa, que andam neste luxo quando outros estão a passar fome. Querem um copo de leite na sua mesa para si e para os seus filhos. Querem um pão e não têm. E continuam estas viagens a ser assim. E isto é um valor mínimo que eu estou aqui a falar. Porque com certeza no Brás, na administração do Brás, eles sabem a realidade dos valores. E até mesmo, se eles colocassem cá para fora a verdadeira realidade dos gastos, acredito que a Irmandade iria deixar de dar coleta. Porque aqui é tempo de deixar de dar coleta. Porque se o Brás não atende o povo da Síria, têm que ser alguns canais de youtuber, que foi o caso do Josafá, foi o caso do Bruno Dietrich, foi o caso do Michael, que divulgaram, pediram. É o caso agora do irmão Genésio, que está a pedir para contribuir, para ajudar. E onde está a congregação? Claro está que há outros fatores, que é o caso do cooperador da Síria, ou ex-cooperador da Síria, que agora já não faz parte. Mas há um povo a sofrer, que não foi atendido pela congregação cristã no Brasil, pelos líderes do Brás. E até pediu que nem contribuíssem. Porquê? Porquê? Qual é o problema de ajudar quem está em necessidade? Seja crente ou não seja crente. É muito triste, muito triste. Há uma pergunta que não quero calar e que eu quero fazer ao ancião Doménico. Que ele chegou por último, o último da fila do pão, e já está no nível do ancião Hélio Bianco. E aqui eu digo uma coisa, muito cuidado, anciães líderes do Brás, porque conforme este ancião Doménico está a ocupar o lugar dos anciães mais velhos, porque já os retirou de lá, e está a tomar a posse de tudo em Itália, da administração, de tudo que tem que orientar. Um dia destes ele vai vos tirar também do vosso lugar, das vossas cadeiras no Brás. E quando isso acontecer, vocês vão dizer assim, aquela portuguesa, aquela portuga, ela profetizou. Ela profetizou. Tenham cuidado, muito cuidado, porque vocês estão a brincar com o dinheiro do povo. E já agora digam-me, será que com esta coleta a nível europeu vocês vão passar um Natal mais cómodo? Para onde vão viajar? Para onde? O que é que vão comer?
O que é que vão beber? Aquele vinho mais caro que o ancião Doménico possui na sua garrafeira? É, senhor ancião Doménico, eu sei que o senhor tem vinhos do Sassicaia e o Brunello, não é? O Brunello. Brunello, vinhos caríssimos, cada garrafa 300 euros. Por favor, convertam em reais para vocês terem a noção. Façam isso, eu não vos posso também fazer o trabalho todo. Cada garrafa 300 euros. Digam-me o que é que está por trás destas viagens todas que vocês dizem que são espirituais. Será que têm negócios? Negócios espirituais e negócios materiais? Respondam. Respondam. Respondam ao povo. Deem a justificação e as provas dos valores que é gasto nas vossas viagens, que é um absurdo. Não vos quero amassar mais. O vídeo já está longo. E eu não gosto de vídeos longos. Desculpem, mas tudo isto é necessário ser falado. Em breve haverá mais notícias. Deus os abençoe e até à próxima. Fiquem bem e, se possível, senhores líderes da congregação cristã, se a vossa consciência não vos pesar, deixem de pedir, de extorquir o dinheiro ao povo da forma como o fazem. Sejam honestos pelo menos uma vez na vida. Até breve. Em breve vai haver mais novidades. E até de Portugal. Portugal, misericórdia.